Oi, gente! Vamos então para a terceira parte da aula de introdução à virologia, na qual nós vamos abordar as etapas da infecção viral, as vias de entrada dos vírus em seus hospedeiros e também os métodos de diagnóstico das infecções virais. Vamos lá! Vamos falar sobre os efeitos de vírus nas células. Então, a partir do momento que o vírus encontrou uma célula suscetível à sua entrada, porque apresenta receptores que ele precisa para interagir com essa célula e aí então fazer a penetração, pode ocorrer os seguintes desfechos. O ciclo pode ser abortivo se essa célula for, apesar de suscetível, não permissiva à infecção viral, devido a alguma característica da sua maquinaria celular que o vírus não consegue utilizar, ou mesmo devido à resposta imune inata daquela determinada linhagem de célula que não permite ao vírus completar todas as etapas do seu ciclo de replicação. Neste caso, a infecção será considerada não produtiva e o ciclo terá sido abortivo. Se o vírus, contudo, encontrar uma célula que seja suscetível e também permissiva à infecção viral, ele vai completar o seu ciclo de replicação e assim ele pode, por exemplo, causar a lise celular no momento de sua saída e mesmo o efeito citopático viral, que nós já mencionamos, que são alterações na morfologia da célula em consequência da infecção viral. Neste caso, de haver produção de efeito citopático e lise celular ou não, considera-se que a infecção é produtiva. Já outros vírus podem estabelecer infecção de forma persistente. Então, por exemplo, os retrovírus, como o HTLV, eles incorporam uma cópia do seu genoma no genoma dos hospedeiros e assim eles são continuamente produzidos, de modo então a produzir uma infecção que é produtiva. Outros vírus estabelecem persistências de infecção, porém mesclam períodos em que a infecção ela é produtiva, no sentido de que os sinais da infecção, as lesões teciduais aparecem, e intercalados por períodos de remissão e de latência. Então, que é o exemplo clássico são os vírus herpes, que uma vez no interior de um determinado hospedeiro, ele vai permanecer cronicamente naquele hospedeiro, sendo reativado de tempos em tempos, nos momentos em que a situação permite a ele voltar a produzir as suas proteínas virais, fazer montagem de partículas e aí causar novamente a lesão tecidual. Com o acionamento novamente da resposta imune do hospedeiro, essa infecção aparente é controlada, porém o genoma viral permanece viável e latente em sítios do organismo no qual ele está protegido contra o ataque da resposta imune, uma vez que também não expressa nesses períodos de latência as proteínas virais, portanto não é possível de ser reconhecido pelos linfócitos durante esses momentos de latência. E a outra consequência ou desfecho possível de uma infecção viral é a transformação da célula numa célula então tumoral. Então, os vírus oncogênicos, como por exemplo os papilomavírus de alto risco, podem induzir a transformação dessa célula e dar início então a tumores. Nesta imagem, nós vemos a microscopia óptica de 4 momentos distintos de uma garrafa de cultura de células, onde vê-se no primeiro quadrante a monocamada de células na sua morfologia típica, as células aderentes, confluentes, com formato ligeiramente alongado. Nessa cultura foi inoculado o vírus da poliomielite e aí essas células foram fotografadas 30 minutos após a infecção, no quadrante superior à direita,
observa-se que já começa o arredondamento de algumas células, o que é típico de um efeito citopático viral. 8 horas após a infecção, que é no quadrante inferior esquerdo, vê-se que todo o tapete celular já foi destruído, as células agora estão arredondadas, pequenas e em suspensão, e 24 horas após a infecção, que é o último quadrante inferior direito, vê-se que, inclusive, as células começaram a formar agregados que lembram cachos de uva. Então, aqui são típicos exemplos de efeitos citopáticos virais. Quanto às vias de penetração dos vírus no hospedeiro e, consequentemente, as vias de transmissão das infecções virais, nós temos várias portas de entrada, sendo as duas principais a via respiratória, com a inalação de gotículas de aerossóis contendo partículas virais. Isso vale para as infecções respiratórias e também para doenças sistêmicas, como sarampo e cachumba. A outra porta de entrada importante de infecções virais é a rota fecal-oral, através, então, da ingestão de água e alimentos contaminados. Isso vale para as viroses, os vírus causadores de gastroenterites e também os causadores de paralisia flácida, como o vírus da polio e os outros enterovírus. Tem-se também a transmissão via sexual, por contato direto de mucosa a mucosa, como, por exemplo, HIV, hepatite B, herpes do tipo 2. Temos a via de transmissão vetorial, então, no caso das arboviroses, né, dengue, zika, chikungunya, transmitidas por meio da picada de mosquitos contaminados. Temos a transmissão vertical, que é para viroses que conseguem passar a barreira placentária e infectar o bebê ainda intraútero, no caso de HIV, citomegalovírus. Tem-se a inoculação direta no tecido de partículas virais no tecido muscular de um hospedeiro por meio da mordedura de animais, como é o caso da raiva, por exemplo, e eventualmente de algumas doenças hemorrágicas, principalmente por vírus transmitidos por roedores e morcegos, e também temos a transmissão de vírus eventualmente por acidente com material perfluorocortante, né? Então agulhas contaminadas. E eu acredito que são essas as principais formas de transmissão de vírus, no caso para os seres humanos. Aqui, para ilustrar, uma das principais formas de transmissão de viroses de plantas utiliza os insetos, os artrópodes, como transmissores como vetores desses vírus. Então, ao se alimentar da seiva de uma planta infectada, as partículas virais ocupam, então, o canal salivar desse artrópode, e ao ele se alimentar, então, de uma outra planta, as partículas virais que estavam ali nesse canal salivar, eles podem ser inoculadas na nova planta, tendo passado ou não por disseminação sistêmica nesse vetor. Quanto aos tipos de infecção viral, uma vez o vírus no interior do seu hospedeiro, ele pode causar infecções aparentes ou inaparentes. Nas aparentes, ele pode causar infecção aguda, então tem aquele desfecho que dura mais ou menos 1 ou 2 semanas e depois a cura, né, a convalescença e a cura, ou pode causar infecção crônica. Então, o vírus se estabelece de forma persistente e aí essa infecção crônica ela pode ser subclínica inicialmente ou inaparente, né, e vir a manifestar sintomas tardiamente, como por exemplo no caso da hepatite C, que a infecção inicial aguda pode ser silenciosa, mas anos depois, né, da infecção, a persistência do vírus no organismo pode causar complicações, né, como cirrose, hepatocarcinoma e etc.
também tem uma situação de infecção viral, que tem um desfecho, tem uma manifestação aguda, e daí uma cura aparentemente total, porém, ao longo de anos, partículas virais que possam ter permanecido, né, no hospedeiro, como é o caso do sarampo. Quando o sarampo era endêmico, uma das complicações mais temíveis dessa doença era uma doença chamada panencefalite esclerosante subaguda, que é essa sigla SSPE. Então, alguns indivíduos, depois de terem passado por um episódio agudo de sarampo durante a infância, alguns anos depois, cerca de 7 a 10 anos depois, a persistência de partículas virais defectivas no sistema nervoso do indivíduo ia levando a uma ativação crônica, né, de resposta imune, principalmente de linfócitos T citotóxicos, e aí isso é uma infiltração do sistema nervoso, né, por essas células inflamatórias, e ao longo do tempo, então, esse indivíduo, né, começava a manifestar perdas, né, cognitivas, motoras e tal, até que entrava em coma e vinha a óbito. Então, essa é uma complicação tardia de uma infecção aguda. Tá? Isso é um exemplo que ocorria com o vírus do sarampo e ainda agora com a reemergência do vírus, né, no Brasil e no mundo, pode estar vindo a ocorrer. São casos raros, porém muito temidos. E muitas infecções virais, elas podem ser inaparentes, então pode ser totalmente assintomática ou subclínica, ou mesmo oligoassintomática, somente com aqueles sintomas genéricos, digamos assim, né, que muitas doenças virais causam, uma febre, uma indisposição, um pouco de cefaleia, ou mesmo a infecção inaparente pode ser latente, como aquele exemplo que nós já mencionamos na questão das infecções herpéticas. Quanto aos estágios das infecções virais, então, uma vez penetrado no hospedeiro, o vírus vai estabelecer um período de incubação, que é o período desde a entrada do patógeno no hospedeiro até o momento inicial dos primeiros sintomas, que são os sintomas prodrômicos da infecção. O período de incubação de uma infecção viral ela pode ser muito variável, desde muito curto, como 1 ou 2 dias ou algumas horas, pode ser mediano, como um período de incubação, por exemplo, de 1 a 2 semanas, ou pode ser muito longo, como um período de incubação de 30 dias, 45 dias e até meses, né, a depender da infecção de que se trata. Então, passado o período de incubação, tem início os primeiros sinais e sintomas de uma infecção viral, normalmente a febre, a indisposição, a mialgia, a cefaleia. Então, esses são os chamados sintomas prodrômicos, e esse período é o pródromo, no qual ainda não se tem os sintomas característicos que definem uma determinada virose. Né? Então, a partir do ponto de entrada, o vírus pode sofrer, então, uma disseminação. Essa disseminação pode ocorrer, então, após o período de incubação da doença, né? Um período em que o vírus sofre uma replicação inicial para se alcançar uma quantidade de vírus tal que permita realizar a disseminação, por exemplo, hematogênica, para que ele possa alcançar sítios secundários distantes, aonde ele vai encontrar então os órgãos alvos da infecção, por exemplo, vírus causadores de hepatite. Nessa fase de infecção estabelecida em sítios secundários, esses vírus terão alcançado os hepatócitos e começarão então a dar sinais típicos da doença, que é a icterícia. Passado esse período, então, da infecção estabelecida, vai haver, então, a resolução da infecção com a eliminação do patógeno e a cura, e provavelmente o estabelecimento de uma imunidade duradoura,
ou então o estabelecimento da latência, ou mesmo a persistência da infecção, ou ainda a transformação, né, de células por viroses que sejam oncogênicas. Em relação às consequências das infecções virais, vários desfechos podem ocorrer, né? Então, normalmente ocorre a doença seguida da recuperação, que são aquelas viroses agudas. Temos as doenças persistentes, as doenças fatais, fulminantes, né? Como uma hepatite aguda fulminante, por exemplo. Doenças congênitas, quando a infecção ocorre intraútero, como por exemplo a síndrome causada pela própria Zika congênita ou pelo citomegalovírus congênito. Uma consequência de infecção viral pode ser fator de contribuição ao câncer, como linfoma das células T de adulto, que seria uma consequência da infecção pelo HTLV, que é uma infecção persistente. Mas ainda há um desfecho que está aqui como fator desencadeante de outras doenças. Essas outras doenças seriam principalmente referentes a doenças autoimunes. Então, por exemplo, nas infecções agudas por rubéola, como há uma intensa estimulação antigênica com produção de grande quantidade de complexos imunes, que são complexos antígeno de corpo, então era comum, quando a rubéola era bastante prevalente na população, de que cerca de 2 semanas após o início agudo da doença, e que aí já estava num período de remissão do exantema, né, já está afebril, o paciente já está se recuperando, era comum que as pessoas apresentassem quadros de artrite transitórios. Esses quadros de artrite eram, na verdade, deposição de complexos imunes gerados, né, durante a resposta imune para eliminar aquele vírus. Então, anticorpos que se ligavam aos antígenos virais formavam complexos imunes em uma quantidade tão grande que dificultava, né, a eliminação fisiológica, digamos, desses complexos imunes da circulação. E aí, quando isso acontece, quando se tem excesso de complexos imunes, pode-se deflagrar um tipo de hipersensibilidade, que é a hipersensibilidade do tipo 3. É aquele no qual esses pequenos complexos imunes, que são dificilmente removidos do sistema fagocitário mononuclear, eles podem se depositar em locais de pequeno calibre e de alta pressão, como é o caso, por exemplo, de glomérulos renais e principalmente de pequenos vasos e arteríolas. E ali, naqueles locais, vão desenvolver, então, quadros inflamatórios. E aí, no caso da rubéola, que eu estava dando o exemplo, né, esses complexos imunes, eles podem se depositar em articulações, então dando início a quadros inflamatórios, né, do tecido articular, que se assemelha em termos de fisiopatologia, né, ao que se vê, por exemplo, na artrite reumatoide, e na maior parte dos casos, essa artrite ela era transitória, então com a depuração progressiva desses complexos imunes, esse quadro inflamatório iria sendo resolvido e o indivíduo, né, se curava, e outras vezes essa inflamação deflagrada pelo excesso de complexos imunes por causa do episódio agudo da doença viral pode estabelecer no indivíduo geneticamente predisposto o início de uma doença autoimune que pode ser persistente. Então, muitas das doenças autoimunes elas vão ocorrer a partir de um episódio agudo com algum tipo de infecção, pode ser infecção viral, bacteriana e tal, e muitas infecções virais podem então estabelecer, né, nesses indivíduos predispostos a condição ideal para que seja iniciada então a ativação de clones autorreativos de linfócitos T e de linfócitos B, e aí então o início, né, de uma doença autoimune, que é uma condição crônica e que não tem cura, né? Ele é uma condição apenas tratável, mas não curável. Vamos falar agora sobre os métodos de diagnóstico em virologia. Então, existem duas formas básicas de se fazer diagnóstico em virologia. São os métodos diretos, que são aqueles que detectam o vírus em si, ou partes desse vírus,
Então, esses métodos, logicamente, são mais sensíveis, mais específicos, né, e muitas vezes confirmatórios da infecção. E existem, e a outra forma de fazer são os métodos indiretos, que são aqueles nos quais se pesquisa ou se detecta ou a resposta imune do indivíduo contra o vírus, que no caso o mais comum é a produção de anticorpos contra esses vírus, né, a sorologia, ou então alterações induzidas pelos vírus nas células e nos tecidos, que seria então a histopatologia. Então, esses testes indiretos, eles logicamente surgiram antes, né, porque são técnicas clássicas, é, eles são mais baratos, porque geralmente podem ser utilizados, pode-se utilizar técnicas, né, que hoje em dia já são mais acessíveis, como, por exemplo, uma reação imunoenzimática para detecção de anticorpos, e mesmo a histopatologia, que requer somente a coloração histológica, né, e logicamente o conhecimento das alterações ali e do que seria normal de cada tecido, para detectar, então, inclusões citoplasmáticas, inclusões nucleares, alterações na morfologia, né, efeitos típicos de determinadas infecções virais. Então, como eu já mencionei, os métodos indiretos, então, são a histopatologia e a detecção de anticorpos. Então, sorologia, né, pesquisa de anticorpos de IgM e IgG ante o vírus que interessa. Uma das vantagens da sorologia é que na discriminação entre encontrar anticorpos de IgM e IgG, você pode ter uma ideia mais ou menos do tempo, né, da doença. Então, sabe-se que IgM é um anticorpo marcador de doença recente, de doença aguda. Então, se esse anticorpo ainda está positivo, a infecção é recente. Porém, se encontra apenas anticorpos IgG, então isso indica que o indivíduo teve contato com aquele vírus, mas possivelmente trata-se de uma infecção passada, né, já não está mais no período agudo da doença. Já os métodos diretos, que são aqueles que detectam o vírus em si ou suas partes, seriam o ideal na virologia. O método padrão ouro é o isolamento viral, e sobre isso, né, já temos gravadas outras videoaulas que vocês podem assistir. Também pode-se fazer a visualização direta de partículas virais na microscopia eletrônica, mas isso, assim, para fins de diagnóstico na rotina, não é viável, né? Não é verdadeiro, uma vez que o microscópio eletrônico só tem nos centros de pesquisa e normalmente se faz a visualização de partículas virais somente quando se trata de uma espécie nova, uma doença nova, né? Emergente, da qual não se conhece ainda a etiologia da doença, então vai se investigar todas as frentes possíveis para se poder concluir, né, de que vírus se trata, enfim, então a microscopia eletrônica é muito importante nesse sentido. Agora, no diagnóstico de rotina, o que mais se faz, para além do isolamento viral, que aí isso já é feito em laboratórios de referência, né, que são os LACENS e os institutos de pesquisa como o Fiocruz, Instituto Evandro Chagas, Instituto Adolfo Lutz. Então, esses institutos fazem o isolamento viral. Os laboratórios de rotina, o que eles têm feito, além da sorologia, que é o mais comum? Né? É a pesquisa de antígenos virais, que seria então a detecção de proteínas virais, e então, por exemplo, pesquisa de antígeno NS1 de paciente com suspeita de dengue, né? Ou o que se tem feito muito também é a detecção dos ácidos nucleicos virais. Então, seja por uma RT-PCR, PCR ou mais modernamente, né, pela PCR em tempo real, que aí tem a vantagem de, além de te fornecer a informação de que o genoma do vírus estava ali presente na amostra, ainda pode te dar, a partir da construção de uma curva padrão, pode te dar ainda a informação de qual é a carga viral que tem naquele indivíduo. Bom, gente, finalizando, eu queria então chamar a atenção que os vírus, assim como os outros organismos infecciosos, eles são classificados conforme o risco de biossegurança, em nível 1, 2, 3
grupo 4, a maior parte dos vírus comumente, né, que são causas das doenças mais comuns e tal, são do grupo 2 de risco, mas alguns, né, em especial aqueles que têm transmissão via aérea, né, só são possíveis de ser trabalhados em laboratórios de nível 3, então o próprio isolamento do coronavírus, por exemplo, isolamento de hantavírus, né, ele é de nível 3, de biossegurança, mas aqueles vírus extremamente perigosos, né, que causam síndromes hemorrágicas, que são extremamente fáceis de serem transmissíveis, principalmente por via aérea e tal, já como ebola, por exemplo, outras viroses causadoras de doenças hemorrágicas, ou mesmo vírus que já tenham sido erradicados, eles são considerados, então, como do grupo 4. Eu vou colocar aqui no slide também um link para a lista atual, né, do Brasil de doenças de notificação compulsória, no qual diversos vírus estão ali representados, né, e que ao se detectar um caso suspeito de uma dessas infecções, né, o sistema de vigilância epidemiológica deve ser acionado. Não deixem de acessar a lista de doenças de notificação compulsória e de observar que há uma grande quantidade de vírus ali mencionados que devem ser relatados aos órgãos de vigilância quando houver ocorrência de casos suspeitos dessas viroses. E também, finalmente, então, chegamos ao fim dessa longa aula de introdução à virologia. Eu espero que vocês tenham aprendido, que tenham curtido e nos vemos em breve.